E aí, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais um aulão de matemática. Vocês aí do quinto ano, a gente vai hoje estudar algumas boas dicas envolvendo multiplicação, espaço amostral, frações e outras dicas que a gente pode ver que vai facilitar a vida de vocês, tá certo? Inicialmente, eu vou pedir a vocês que peguem o caderno, tá certo? E uma caneta e já deixem aí do lado de vocês. Por quê? Vez ou outra, eu vou pedir para você dar uma pausa no vídeo. Você vai pausar o vídeo e vai tentar resolver a questão. Depois que você fizer a questão, você continua e olha se acertou, tá certo? Isso aí vai ser muito bom para você acompanhar a aula de uma maneira mais didática, uma maneira que seja mais eficiente de você aprender, beleza? Então, vamos olhar aqui a nossa primeira questão, tá certo? Ela diz o seguinte: José tem 500 cabeças de gado e seu primo Arthur tem 3 vezes mais essa quantidade. Quantas cabeças de gado tem o primo José? Então, gente, a gente está vendo aí uma multiplicação, certo? É muito fácil identificar que esse é um problema que envolve multiplicação. Para que serve a multiplicação? Como eu deixei anotado aqui, ela vai servir para a gente fazer uma soma de fatores repetidos, tá certo? Vou dar um exemplo à parte, Se eu tiver aqui, 6 mais 6 mais 6, então, eu tenho aqui, o número 6 se repetindo 3 vezes, tá certo? Ou seja, se a gente quiser escrever isso de uma forma multiplicativa, nós podemos escrever, 3 vezes aparecendo o número 6, tá certo? Então, 3 vezes o número 6, é exatamente o que a gente está vendo, 3 vezes que número? O 6, então 3 vezes o número 6. Ah, professor, fácil demais, 3 vezes 6 dá igual a 18. É mais fácil você somar, não é mais fácil somar? Só que aí, gente, a gente vai chegar num problema, tá? Imagina que eu tenha uma multiplicação grande, que envolva 80 vezes 32. Tenta imaginar você somar o número 80 32 vezes. Sair 80, mais 80, mais 80, mais 80, mais 80. Isso até chegar no 32 vezes. Muito provavelmente você vai ficar doido. Você vai passar a tarde todinha tentando fazer essa conta e não vai conseguir. Então, multiplicação serve para a gente fazer essa soma de fatores repetidos de maneira mais prática e de maneira mais rápida, tá certo? Voltando para a nossa primeira questão, a gente vai ter o seguinte, que José, ele tem 500 cabeças de gado, certo? Ou seja, ele tem 500 vacas e bois no seu sítio, tá? E disse que o primo dele tem 3 vezes mais, Então, o primo dele Arthur tem 3 vezes, tá certo? Ou seja, se a gente quiser representar isso daquela forma de repetidas, de fatores repetidos, Então, a gente vai ter, 500 mais 500 mais 500. Ou seja, ele vai ter o 500 3 vezes, tá certo? Então, se a gente for somar, dá pra gente fazer de cabeça, não dá? 500 com 500 dá igual a 1000. Se colocarmos mais 500, isso daqui vai dar igual a 1500, tá certo? A outra maneira da gente escrever é na forma multiplicativa, 500, quantas vezes eu tenho 500? Eu tenho ele, 3 vezes, tá certo? Professor, como é que eu faço essa conta sem ter que montar todo aquele esquema? Olha, gente, olha que legal. Isso aqui vai servir para números terminados com 0, tá? Apenas para números terminados com 0. Para você ganhar muito tempo, O que é que você vai fazer? Você vai esquecer esses zeros, Finge que esses 2 zeros não estão existindo mais, tá certo? Eles não estão mais existindo. Então, o que é que vai sobrar para a gente, Vai sobrar apenas o 5 e o 3, Faz essa multiplicação. 5 vezes 3 dá igual a 15, né? Tabuada básica. Então, a gente vai ficar com 15. Acabou? Não. O que é que a gente faz agora? Lembra dos zeros que a gente tinha esquecido? A gente coloca eles de volta no final do resultado, Então, olha que fácil. O resultado, se você observar, é o mesmo que a gente fez aqui, tá certo? Então, quando você quiser fazer uma multiplicação com números que terminam com 0, você simplesmente esquece esses zeros,
multiplica os números que sobraram, que no nosso caso foi 5 e 3, e daí você obtém o número 15, né, nessa multiplicação, e depois você coloca os dois zeros de volta. Então, se a gente voltar na nossa questão, ó, a gente vai ver que o resultado é lá, ó, 1.500, tá certo? Então, gente, ó, agora vamos para a nossa questão de número 2, tá? Mais uma vez, ó, como eu falei no começo, dá uma pausa no vídeo, tenta você fazer, tá certo? E depois você vem ver se você acertou, beleza? Então, vamos lá, ó. Dona Lúcia foi à feira comprar frutas e levou 3 notas de R$10. Ela comprou 2 quilos de laranja, 3 quilos de uva e 1 quilo de banana. Observe a imagem com os preços e calcule o valor que sobrou após as compras. Então, se você observar bem, a gente tem aí, ó, o quilo da laranja é R$ 1,95, o quilo da maçã é R$ 2,89, o quilo da uva lá embaixo ó, é R$ 4,50 e o quilo da banana R$ 3,90. Primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar os dados, tá certo? Ó? Então, vamos voltar aqui para o nosso quadro. Então, gente, ó, um detalhe importante que vocês têm que prestar atenção é na frase da pergunta que a gente tem lá embaixo. Ó. Vou ler novamente para vocês. Observe a imagem com os preços e calcule o valor que sobrou. Ó, dá uma olhadinha, essa palavra sobrou, tá certo? Ó, ela é muito importante, por quê? Porque a gente não quer saber quanto é que ela gastou. A gente quer saber quanto ela trouxe de troco, tá certo? Então, ó, o que é que a gente tem que fazer? Primeiramente, nós temos que saber quanto de dinheiro ela levou, tá certo? Então, ó, a nossa questão dizia que ela tinha levado 3 notas de R$10. Ó. Então, eu vou ter, ó, 3 vezes o R$10, tá certo? E isso vai dar quanto? Mais uma vez, uma multiplicação com um número que termina em 0. Lembra da dica anterior? Esquece o 0, ó. Vamos lá. Se a gente esquecer o 0, vai ficar 3 vezes 1. Então, dá igual a 3, ó. A gente faz só essa multiplicação, ó. 3 vezes 1. Deu 3. Coloca o 0 de volta no final. Então, a gente vai ficar com 30. Então, ó, a dona Lúcia lá, ó, ela levou R$30 para as compras. Beleza, esse foi o primeiro passo. Então, a gente vai ter que observar quanto ela gastou com cada fruta, tá certo? Ó, vamos olhar o primeiro dado que disse lá, ó. Disse que ela comprou 2 quilos de laranja, tá certo? Ó, então, vamos olhar aqui, ó. Ela comprou 2 quilos de laranja, tá certo? Vamos observar na nossa tabela, que vai estar aparecendo aí, ó, que a laranja, o quilo dela é R$ 1,95, tá certo? Ó? Então, ó, a laranja custa R$ 1,95 o quilo. Como é que a gente faz para descobrir o total? Simples, uma multiplicação. Ó. Eu vou multiplicar o total de quilos pelo valor do preço da laranja, tá certo? Ó? Então, vamos lá. Ó. Vou pegar aqui ó, o 1,95 e vou ó, multiplicar por 2, tá certo? Professor, como é que eu faço multiplicação com vírgula? Gente, é simples. Finge que aquela vírgula não está ali e no final a gente vai ver o que acontece, tá? Faz a multiplicação normal. Então vamos lá. Ó. 2 vezes o 5 dá 10. Então a gente coloca aqui o 10 nas unidades e sobe uma dezena aqui para o 9, tá certo? O próximo, 2 vezes 9 dá 18. Com 1 lá de cima, 19. Mais uma vez, sobe a dezena. 2 vezes 1 dá 2. Com 1 lá de cima, dá 3. 390. Ela gastou R$390? Não, né, gente? A gente vai ter que observar agora, ó, essa é a hora da gente pegar aquela vírgula e descobrir qual vai ser o lugar dela. Como é que a gente faz? A gente conta, ó, depois da vírgula, quantos números a gente tem. Ó, olha comigo, ó, eu tenho uma vírgula aqui, ó, tá certo? Ó? Então, eu vou ter ó, o número 9 e o número 5. Então, ó, eu tenho 2 números depois da vírgula. No nosso resultado, vai ter que acontecer a mesma coisa. Eu vou ter que ter 2 números após a vírgula. Então, a gente conta aqui, ó, do final para o começo. Ó. Um número,
dois números. Então, a nossa vírgula vai ter que estar aqui no meio do 3 e do 9, tá certo? Então, ó, de laranja, a dona Lúcia, ela comprou R$ 3,90. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, os gastos dela, tá? Ó. Então, ela gastou R$ 3,90, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Para o próximo, ó. Falou que ela comprou 3 quilos de uva, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Ela comprou, ó, vou anotar aqui, ó, 3 quilogramas de uva, tá certo? E, ó, olha o preço na tabela. Qual é o preço da uva? Ó? O preço da uva é R$ 4,50. Da mesma forma, a gente vai ter que fazer uma multiplicação, tá? Vou fazer aqui embaixo, tá? Ó. Então, vamos lá. 3 quilos, cada um com um valor de R$ 4,50. Então, é simples. Você pega o 4,50 e multiplica, ó, pelo total de quilos, tá certo? Então, vezes 3. Então, ó, vamos lá. Ó. 3 vezes 0. 0. O próximo, ó. 3 vezes 5. A gente vai ficar com 15, ó. Sobe uma dezena aqui para cima, né, ó. E por último, 3 vezes 4, que dá 12, com um lá de cima, 13. E a vírgula? É só a gente contar de novo, ó. Eu vou ter 2 números depois da vírgula. Lá no nosso resultado, eu vou ter que ter também 2 números depois da vírgula. Então, ela vai aparecer, ó, aqui no meio do 3 e do 5, tá? Então, ó, esse foi o valor gasto com uvas, ó. Então, vou colocar aqui, ó, que ela gastou R$ 13,50, tá? Então, a gente já sabe de laranjas e a gente já sabe o das uvas. Qual é o que está faltando? Vamos olhar no nosso problema. Então, ó, se a gente olhar lá no nosso valor, a gente tem 1 quilo de banana. Esse é mais fácil. Por quê? Ó? Vamos voltar aqui no nosso quadro. Ó. Eu vou ter 1 quilograma de banana, tá certo? Só que aí é fácil. Por quê? Porque a gente já sabe o preço de 1 quilo, tá certo? O preço do quilo da banana é de, ó, se a gente olhar lá, R$ 3,90, tá? Ou seja, com banana, se for só 1 quilo, então vai ser o 1 vezes o R$ 3,90, que dá igual a R$ 3,90. E agora, o que é que a gente faz? A gente vai ter que pegar todos os nossos valores, que foi o R$ 3,90 lá das laranjas, o R$ 13,50 das uvas e esse R$ 3,90 das bananas e juntar tudo para saber qual foi o gasto total de Maria, tá certo? Ó, então, vou montar aqui para vocês, tá? De preferência, gente, quando você for fazer uma soma com números decimais, coloca o número maior sempre em cima, tá? O número que tem mais casas, você sempre coloca na parte de cima. No nosso caso, vai ser o 13,50, ó. Então, ó, eu vou ter o 13,50, não pode confundir, tá? Em soma com decimais, vírgula fica sempre embaixo de vírgula. Então, ó, coloca a vírgula embaixo da vírgula e coloca o valor. 3,90 das laranjas e 3,90, ó, vírgula embaixo de vírgula, tá? Sempre começa colocando a vírgula. E 3,90 nos quilos de bananas. Agora a gente faz a soma padrão, ó. 0 mais 0 mais 0 dá igual a 0. 5 com 9, 14. Com mais 9, 23. Vem o 2 lá para cima, né? Ó. 2 mais 3, 5. Com 3 dá 8. Com 3, 11. Então, eu coloco o 1 e sobe o 1 lá para cima. 1 mais 1 dá 2. Aqui é mais fácil, ó. Na soma, como a gente colocou vírgula embaixo de vírgula, lá embaixo ela vai aparecer no mesmo lugar. Ela vai ficar exatamente embaixo. Então, ó, o total de gasto foi R$ 21,30, tá certo? Ó. Então, esse foi o gasto que Lúcia teve. Acabou a questão? Não. Uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Dá sempre uma lida muito atenta na questão, gente, e ver o que é que a questão está pedindo. Por quê? Se a gente olhar, olha a letra A, 21,30 é o mesmo valor que a gente encontrou aqui. E isso, muitas vezes, acaba sendo uma pegadinha que a pessoa que fez a questão, ela faz, tá? Ela vai saber que você vai chegar nesse resultado e já joga lá na letra A para você achar que já está certo.
Mas não, lembra da questão quando a gente leu, que eu falei de uma palavra muito importante, que foi o sobrou, tá certo? Então, ó, a pergunta é quanto sobrou, aqui é quanto ela gastou. Então, ó, a gente sabe que ela veio com R$30 e que ela gastou 21. Ou seja, quanto foi que sobrou? 21 que não foi. Então, essa resposta estaria errada, tá? Muito cuidado com as pegadinhas. Então, ó, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o R$30, que é o total que ela tinha, menos o 21 e 30. Eu sei uma coisa que muita gente tem um pesadelo quando a gente vai fazer uma subtração, que aqui em cima aparece esse monte de zero. Você chega, meu Deus do céu, vou ter que sair com aquele velho pedir emprestado e vai sair, não tem, e não tem, e não tem. Gente, uma dica muito importante para vocês, tá? O que é que a gente faz nesse caso? Vamos esquecer primeiramente essa vírgula aqui, tá? Depois a gente coloca ela de volta. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Vamos esquecer essa vírgula, tá? Então, ó, aqui vai ficar 3.000 e aqui vai ficar 2.130. O que é que a gente faz? Diminui um de cada um. Quanto é 3.000 menos 1? Dá igual, ó, a 2.999. Ó, tirei um daqui, tá certo? Ó, tirei um desse cara. O que é que eu faço com esse cara? Tira um também, ó. Faz menos 1, ó, disso daqui. 2.130 menos 1. Bom, isso aqui é 30, vai ficar 29. Então, ó, vou ficar com 2.129. Aí você diz, apareceu um monte de 9, agora é que vai ficar mais difícil. Não vai não, ó. Professor, posso fazer isso? Pode. Pode confiar em mim que você pode fazer isso. O resultado sai bem mais fácil, ó. Olha agora que legal. 9 menos 9, 0. 9 menos 2, 7. 9 menos 1, 8. 2 menos 2, 0. Vamos voltar para a nossa vírgula, ó. Ela aparecia na segunda casa, então ela vai aparecer aqui e aqui. E da mesma forma, no resultado, ela vai aparecer aqui. Esse zero aqui é o famoso zero à esquerda, não tem valor algum. Então, o nosso resultado no final vai ser igual a 8,70, tá certo? Então, o troco que ela veio foi igual a 8,70. Fica essa dica, gente, para vocês, quando chegar com números muito terminados com zero, porque vai chegar naquele velho problema. Ó, olha se a gente fosse tentar fazer, ó. 0 com 0, beleza, dava 0. 0 para tirar 3, não tem como, né? A gente não pode tirar 3 de 0. Aí a gente tem aquele caso de tirar do cara da frente, diminuir um dele. Mas como é que eu vou diminuir se não tem nada? E aí? Aí teria que vir para o cara da frente para jogar para esse. Então, ó, era um trabalho horrível. Então, o que é que você faz? Diminui um de cada. Lembrando, faz isso quando for só vários zeros em sequência, tá? Diminui um de cada, que você vai sair com a conta que não vai ter nada de pegar emprestado. Sempre você vai sair mais fácil, beleza? Então, se a gente voltar para a nossa questão, a gente vai ver que a alternativa correta é a letra B, tá certo? Então, gente, ó, agora nós vamos estudar sobre frações, tá certo? Quero que você preste bastante atenção, porque esse é um conteúdo muito fácil, tá? Muita gente acaba tendo dificuldade por não ter entendido no começo a ideia do que é a fração, de como é que representa, mas é um conteúdo que vai ser de extrema facilidade para vocês. Ó, vamos primeiramente olhar o nosso exemplo, tá? Vou dar uma lida com vocês aqui, ó. A avó de Alan fez um bolo. Ela dividiu o bolo em 8 pedaços iguais e Alan comeu 3 pedaços. Observe a representação. Então, aí a gente vai ter, tá certo? Ó, o bolo, né, ó, dividido em 8 pedaços e aqueles 3 pedaços cinza é a parte que o Alan comeu, tá? Que são os 3 pedaços de bolo que ele comeu. Olha embaixo. Qual é a fração que representa a parte do bolo que Alan comeu? Gente, ó, primeiramente, o que é que você precisa saber? Uma fração, ela nada mais é que uma divisão, tá? A gente vai chegar nisso depois, ó. Ela vai ser dividida em duas partes, em numerador, que é o número que vai aparecer em cima, e denominador, que é o número que vai aparecer embaixo. E, professor, esses nomes são muito complicados, numerador, denominador. Então, lembra assim, o de cima e o de baixo, tá? O que é que o de cima vai representar? Ele vai representar a parte que foi escolhida. Nesse caso do nosso exemplo, ó, seriam os 3 pedaços de bolo que Alan comeu, tal. Então, o número de cima sempre vai ser a parte escolhida, tá certo? E o número de baixo, o denominador, esse daqui vai ser sempre
o total, ok? Então, esse aqui sempre vai ser o total de partes que foi dividida. Se a gente olhar nosso desenho novamente, ó, a gente vai ver que foi dividido em 8 pedaços. E ele foi escolhido, ele comeu 3 pedaços de bolo. Então, ó, como é que a gente vai representar essa fração? Ó? Muito simples. Uma dica que eu dou a vocês. Começa sempre com o de baixo, que vai ficar mais fácil. Ó. Por quê? O de baixo sempre vai ser o total, não é? Então, vamos lá. Ó. Nesse nosso exemplo, o total a gente viu que foi 8 pedaços. Então, ó, o nosso denominador vai ser 8. Então, qual vai ser o numerador? Vai ser a parte escolhida, tá certo? Qual foi a parte escolhida nesse nosso caso? Foi os 3 pedaços de bolo que o Alan comeu. Então, ó, o nosso numerador vai ser o número 3. Então, a gente vai ter 3 de 8, ou 3 oitavos, se você quiser ler de uma maneira mais correta, tá? Então, é simplesmente isso. É os casos escolhidos e embaixo sempre vai ser o total de casos, certo? Então, muito simples. Fração é basicamente isso, tá? Então, ó, vamos olhar a nossa primeira questão, tá? Lembrando, ó, a dica que eu disse a vocês, ó, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer e depois confere se você acertou. Então, vamos lá. Ó. Observe a figura ao lado. Então, tem essa figura aí, né? Ó, parece uma estrelinha. A fração que corresponde à parte colorida na figura, tal. Então, ó, a parte, ó, a própria questão já diz tudo, ó, a parte, ok? A parte colorida na figura acima é. Então, vamos lá. Ó. Pensa comigo, em quantas partes essa figura foi dividida? Então, ó, conta comigo aí, ó, quantas partes no total? Lembra da dica? Começa sempre com o número de baixo. No total, a gente vai ter, ó, 6 divisões, tá? Tanto as verdes como as brancas, ó. Então, se a gente olhar aqui na nossa fração, o nosso denominador vai ser esse total de divisões, ó. Então, aqui embaixo, eu já sei que vai ser o número 6, tá certo? Ó, com isso, ó, a gente já tiraria duas alternativas erradas, tá? Ó, se a gente fosse olhar, a letra A e a letra C já estariam erradas. E, ó, qual vai ser o número de cima nessa nossa fração? Vai ser a parte que foi escolhida. Que no nosso caso, ó, são aquelas partezinhas verdes, tá certo? Ó, conta comigo lá, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 partes verdes, tá? Então, ó, a nossa fração vai ser 4 sobre 6, ou 4 sextos, tá certo? Que é a maneira. Então, a nossa alternativa correta aí, ó, vai ser a letra D, tá certo? E aí, conseguiu acertar? Tenho certeza que sim. Vamos para a nossa próxima questão. Ó, uma caixa de bombons tem ao todo 18 chocolates marrons e brancos, tá? Então, a gente tem misturado aí chocolates brancos, chocolates marrons. 1/3 dessa quantidade é de chocolates brancos, tá certo? Ó, professor, como é que eu represento 1/3? Vamos olhar comigo aqui, ó. Um terço, o nome já diz tudo, é 1 sobre 3, tá certo? Ó, 1/3 desses bombons são de chocolate branco. E agora, o que é que eu faço? Como é que eu faço para saber quantos chocolates brancos são? Tem duas maneiras. A primeira, você poderia fazer os 18 chocolates, tá? No formato que você quisesse, e dividi-los em 3 partes iguais. A outra maneira, que eu acho mais fácil, para você não ter que estar desenhando, é a gente pegar a fração e descobrir quanto ela é do valor, tal. Então, a gente vai ter que fazer, ó, a fração 1/3 do número 18. O que é que a gente faz para descobrir? Você pega o número de cima da fração, que é o numerador, e multiplica pelo número, tá certo? Ó, então, ó, primeiramente a gente multiplica e depois a gente vai dividir esse resultado pelo denominador, ou, como eu falei para ficar mais fácil, o número de baixo. Então, a gente multiplica pelo de cima e depois a gente divide pelo número de baixo. Simplesmente isso, ó. Então, gente, ó, o que é que a gente faz, ó? A gente multiplica pelo de cima e divide depois pelo de baixo, ó. Vou escrever aqui nossa operação, ó. 1 vezes 18, tá, ó? 1 vezes 18 e, ó, depois, ó, dividido por 3, tá certo? Vamos seguir a sequência. Se eu quiser fazer primeiro 18 por 3, também dá certo. A gente tem que lembrar que a ordem dos fatores aqui não altera o resultado. Mas vamos fazer na sequência que também funciona. Ó. Primeiramente,
1 vezes 18. Fácil demais, né? Qualquer coisa vezes 1 é o qualquer coisa, né? Então, 18 vezes 1 dá igual a 18, tá? Ó. Então, essa multiplicação desse daqui. Vou repetir o restante, ó. Dividido por 3. E agora, 18 dividido por 3. Qual é o número que eu multiplico por 3 que dá 18? Muito fácil, né? É o 6, tá certo? Então, ó, a gente vai ter que isso daqui é igual a 6. Então, no total, a gente vai ter 6 chocolates brancos, tá certo? Ó, se a gente olhar novamente na nossa questão, a gente vai ver que a alternativa correta é a letra C. E aí, conseguiu acertar? Tenho certeza que sim, né? Então, gente, ó, agora a gente vai falar um pouquinho de espaço amostral. O que seria espaço amostral? É uma parte da matemática ali dentro da probabilidade, tá certo? E o que seria isso? Espaço amostral. Pelo nome, você consegue ter alguma ideia do que é espaço amostral? Bem simples, gente, ó. Espaço, você pode pensar como a área completa, o total. E amostral vem de amostra, não é uma pessoa amostrada, entendeu? É de amostra, uma coisa que a gente está selecionando ali, tal. Por exemplo, imagina que eu tenho um dado, tá certo? Todo mundo já pegou um dado, todo mundo já brincou com um dado, né? A gente sabe que ele tem faces enumeradas de 1 até 6. Então, ó, vamos pensar aqui. Joguei um dado aqui, tal. Qual foi o número que pode cair? Pode cair 1, pode cair 2, 3, o 4, o 5 ou o 6. Então, ó, todos esses valores que podem aparecer é o que a gente chama de espaço amostral, tá? Ó, vou colocar ele na tela para vocês, ó. Então, ó, ao lançar um dado, podemos ter qualquer uma dessas faces, como eu falei, tá? Então, nesse experimento, a gente tem 6 possibilidades. Então, o nosso espaço amostral, nesse exemplo, ele tem tamanho 6, tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Agora, imagina aqui, ó. Guilherme está arremessando 2 dados ao mesmo tempo. Então, vamos imaginar comigo. Ele joga 2 dados ao mesmo tempo. O que é que pode acontecer? Imagina na sua cabeça aí. Quais são os números possíveis que pode cair? Bom, a gente vai ter muita chance, né? Se a gente for pensar, pode cair 1 e 5, pode cair 3 e 2, pode cair 6 e 6. A gente tem um espaço amostral muito grande. Como é que eu faço para saber todas essas combinações? A gente tem que escrever, tá certo? Ó, então, vamos lá. Vamos passar aqui, ó. Então, ó, fiz aqui essa tabela, tá certo? Ó, em cima a gente vai ter o dado número 1 e do lado esquerdo a gente vai ter o dado número 2, tá? Então, se a gente for contar ali, ó, a gente tem essas possibilidades, ó. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, e aí a gente faz cada um, ó, na segunda linha, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, tá certo? Então, a gente tem todas essas possibilidades. Professor, eu preciso fazer isso todas as vezes? Não necessariamente, tá? Vai depender da questão que você está trabalhando. Como é que eu faço para saber o total? Como é que você faria? Uma maneira que você poderia fazer era escrever, tá, essa tabela e contar de 1 por 1. Só que se for um evento muito grande, você vai passar muito tempo. A maneira mais eficiente é a gente pegar o espaço amostral de cada um e multiplicar os dois, tá certo? Ó, pensa comigo, ó. A gente viu no exemplo anterior que um dado só, ele tem um espaço amostral de 6 possibilidades, né? A gente pode cair 6 possibilidades. O outro dado também vai ser 6 possibilidades. Então, ó, se a gente pegar aqui 6 possibilidades de um com 6 possibilidades de outros, se multiplicarmos, teremos o total de 36 possibilidades. Então, ó, aqui está um exemplo como esse cara fez. Ó. Ele falou o seguinte, ó, eu calculei mentalmente. Se cada face de um dado pode combinar com 6 possibilidades do outro, então teremos que fazer isso 6 vezes, tá? Ou seja, se eu fizer 6 vezes 6, eu encontrarei o número de possibilidades da combinação desses resultados. Então você pode fazer isso na maioria dos casos, quando for exemplos assim, com 2, 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Você pode pegar os dois valores e simplesmente multiplicar que você vai ter o resultado amostral. Aí, ó, o nosso exemplo B diz o seguinte, ó, em cada lançamento, quantas possibilidades há de obter números repetidos como resultado? Aí, gente, vai ser aqueles casos, ó, se a gente olhar a tabela, ó, a gente vai ter aqui, ó, o 1 e 1, o 2 e 2, o 3 e 3, o 4 e 4, 5, 5 e 6 e 6, tá? Então, a gente vai ter 6 possibilidades disso acontecer, tá? Então, isso aí chama-se um evento dentro do nosso espaço amostral. Como é que a gente faz para representar isso?
a gente volta para frações, como a gente viu no caso anterior. A gente vai ter em cima o número de casos favoráveis e a gente vai ter embaixo o número de casos possíveis, tá? Aquela velha ideia de fração. Embaixo é o total e em cima vai ser os casos que a gente quer. Então, a gente vai ter 6 de 36, ok? Vamos agora, ó, ver nossa primeira questão aqui envolvendo isso, tá? Então, vamos lá. Ó. Uma moeda é lançada 2 vezes. Qual o total de sequências possíveis que pode ser obtido nesses lançamentos? Vou perguntar a você. Uma moeda, quais são os casos possíveis se a gente jogar uma moeda? Qual é o nosso espaço amostral? Então, ó, se eu jogar uma moeda aqui, ela pode cair cara ou ela pode cair coroa, tá certo? Então, a gente tem um espaço amostral que é equivalente a 2, ok? Mas, ó, nesse exemplo são 2 moedas. Então, uma tem um espaço amostral de 2 e a outra também tem um espaço amostral de 2. Lembra da dica? Multiplica, ó. Então, ó, quais são as possibilidades que a gente tem? Tá, ó, vou colocar aqui, ó, a primeira moeda e a segunda moeda, tá? Vamos lá, o que é que pode acontecer? A primeira, ela pode cair cara. A segunda, vamos dizer que ela também caia cara. Então, isso aqui já é uma possibilidade que a gente tem. Só que tem mais, ó. Se a primeira cai cara e a gente mudar na segunda, ó, a gente cai lá agora, ó, coroa. Então, ó, já é uma possibilidade diferente, tá certo? Mas, ó, a primeira moeda, ela também pode cair coroa. E aí a gente vai novamente, ó, intercalar os resultados possíveis da segunda moeda, tá? Ó. Então, vou colocar, ó, coroa e lá caiu cara. E aqui, ó, novamente, coroa e a segunda moeda caindo coroa, tá certo? Ó, então, ó, se a gente contar quantos casos a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 casos possíveis. Preciso fazer isso daqui toda vez que eu tiver um exemplo? Não. A gente basta multiplicar o espaço amostral de cada um dos eventos. Quem é o nosso evento? Jogar uma moeda. Quem é o outro evento? Também jogar uma moeda, tá certo? Então, multiplica. 2 vezes 2, que a gente vai ter 4, que é o total de casos possíveis, tá certo? Então, a nossa resposta correta vai ser ali, ó, a letra B. Então, gente, ó, vamos para a nossa última questão, tá certo? Ó, mais uma vez, pausa o vídeo aí, tá? Tenta fazer você sozinho. Vamos lá, ó. No lançamento de 2 dados perfeitos, quando falar isso, gente, o que é um dado perfeito? É um dado que não é viciado, tá? Se vocês não conhecem, mas em alguns jogos, algumas pessoas têm um dado que cai sempre a mesma cara, tá? Isso é um dado viciado. Mas quando falar dado perfeito, significa que ele pode cair qualquer valor, tá certo? Então, ó, qual é a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6. Então, ó, a gente já vai ter um caso diferente, tá? Ó, primeira coisa, qual é o nosso espaço amostral? Então, ó, vamos vir para cá. Qual vai ser o nosso espaço amostral? São 2 dados, não é? Então, o primeiro dado eu tenho 6 possibilidades, o segundo dado eu também tenho 6 possibilidades. A gente já viu na tabela quais são a combinação com 2 dados, tá? Então, ó, 6 vezes 6 dá 36. Então, o nosso espaço amostral é 36. Essas são todas as possibilidades possíveis. Quais são as possibilidades que a gente quer? A gente quer que a soma dos dados dê igual a 6, tá certo? Ó, vou colocar aqui para vocês, tá? O dado número 1 e o dado número 2. Se eu supor que no dado 1 caia o número 1, qual é o valor que tem que cair lá no dado 2 para que a soma dê 6? Ou seja, 1 somado com que valor dá 6? Bom, somado com 5. Então, essa foi uma possibilidade. Vamos mudar aqui agora. Ó. Se o dado 1 cai o número 2, qual é o valor que eu somo com 2 que dá 6? É o valor 4. Então, ó, já foram, ó, 2 possibilidades de acontecer, tá? Se no dado 1 cair o número 3, qual vai ser no dado 2? Para poder a soma dar 6. Vai ser também o número 3. Então, ó, 3 possibilidades, tá? Não perde a conta. Se cair 4, e aí? Qual vai ser no outro?
vai ter que ser o 2 novamente. Então, gente, ó, e se sair o número 5 no dado? Então, ó, o número que somado com 5, que dá 6, é o 1. Então, nós já temos, ó, 5 casos possíveis. Vou fazer aqui ao lado, tá? E se sair o número 6 no dado 1? Bom, aí qualquer valor que sair no dado 2, a soma vai passar, ó. Se sair o valor 1, vai ficar 6 mais 1, dá 7. Se sair 2, 6 mais 2, dá 8. Então, não importa o valor que sair no dado 2, a soma nunca vai dar 6, tá? Teria que ser o 0, né? Mas num dado a gente sabe que não tem uma face com o número 0. Então, ó, o número total de casos favoráveis, ó, onde a soma dá 6, é 1, 2, 3, 4, 5, ó. Como é que a gente vai representar isso? A gente sabe que o 6 não dá certo, né? Eu vou escrever na nossa fração, ó, o número de baixo, o denominador. Lembra quando eu expliquei lá em fração? É sempre o total, tá certo? O número de casos possíveis. Então, embaixo a gente vai ter o número 36 e em cima é o total de casos favoráveis, tá certo? Qual é o total de casos favoráveis? 5, ó. Então, a nossa fração será 5 de 36, ou 5/36avos. E a resposta correta vai ser ali, ó, a letra A. E aí, conseguiu acertar? Bom, ficamos por aqui, gente. Um abraço a todos vocês e até mais.